é uma grande responsabilidade, mas também é um enorme privilégio. E pregar sobre um tema que eu gosto de falar, da igreja, de gente. A gente vai falar sobre gente que fortalece gente. E a gente está meditando no livro de Filipenses. Então abre sua Bíblia aí. O livro de Filipenses, a gente vai ver o finalzinho do capítulo 2, né? A gente está numa série que se chama Inabaláveis, fortalecendo pessoas cansadas. Talvez você chegou hoje aqui, estava com uma vontade de ficar em casa hoje, estava com vontade de chegar, ou você chega no trabalho, você quer deitar no sofá e não fazer nada. Essa mensagem é para você. Vamos lá, Filipenses, vai abrir aí, a gente vai falar sobre isso, né? Filipenses 2, a gente vai ler do 19 até o final. A gente já estudou aqui sobre uma igreja inabalável, a alegria que o Evangelho produz. Essa mensagem também na minha cara, eu sou feliz mesmo. Quando Deus usa a pressão, o perigo do ego, a mente de Cristo. A semana passada a gente falou sobre brilhando em um mundo escuro. Espero que vocês tenham brilhado nessa semana, no mundo difícil que nós vivemos, mas a gente tem que brilhar no de Jesus. E a gente vai falar hoje sobre gente que fortalece a gente. Sabe, a maior necessidade do ser humano não é às vezes dinheiro, uma casa, mas sentir pertencimento, parte de alguma coisa, parte da sua família, parte de um grupo. Muitas pessoas não frequentam uma igreja, mas elas fazem parte de um clube, de uma associação, elas procuram outros lugares para que elas possam fazer parte de um grupo de pessoas. Nós, seres humanos, nós temos a tendência de querer ficar unidos, mas infelizmente nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, as pessoas estão ficando individualistas, cada um por si. O problema é dela, eu já fico com os meus problemas e o problema é de uma outra pessoa. Mas a gente tem que saber que o Senhor fez a igreja como corpo de Cristo, para nós vivermos em comunhão uns com os outros. Muitas vezes não é simples, mas nós somos chamados para viver como o corpo de Cristo. Talvez você já quis buscar Deus sozinho, mas eu tenho certeza, quando você quis buscar Deus sozinho, deu ruim, como diz o pessoal por aí. Sozinho é muito difícil. Por isso que o Senhor Deus enviou a igreja. E eu digo para vocês, todo cristão verdadeiro, porque dizer que é cristão, no nosso país todo mundo diz que é cristão, porque é um país cristão. Mas de dizer que cristão é uma coisa, mas ser cristão de verdade, por isso que eu posso dizer, ser cristão verdadeiro, todo cristão verdadeiro faz parte de uma igreja. Se você ainda não está fazendo parte de uma igreja, ou às vezes está procurando, às vezes você veio aqui hoje para conhecer, às vezes é aqui que você vai ficar. Se não for aqui, peça ao Senhor, fique em alguma igreja que você faça parte, que você se sinta parte da família. Aqui a igreja que a gente fez um ano, que a gente comemorou um ano, que a gente tem um culto aqui, mas a gente sente que é uma família. Eu tenho certeza que não sou só eu que sentimos que aqui é uma família. O cristão verdadeiro, ele não anda sozinho. Enquanto você, deixa eu dizer uma verdade, enquanto você for apenas um espectador, apenas um visitante, você não vai receber o fortalecimento que você precisa para aguentar as lutas do dia a dia. Então te convido para a gente meditar nessa história. Nós vamos meditar na história de dois homens que vão ensinar lições importantes para a nossa vida. A gente vai falar de dois homens, um chama Timóteo e o outro tem um nome meio feio, tá? Por favor, gente, quem for ter filho aqui, ele é mais legal, mas ele acho que não é um nome bom para colocar, ele chama Epafrodito. Então, Timóteo e Epafrodito. A gente vai começar o ponto 1 da nossa lição. Então, é gente que fortalece gente. É o tema da nossa lição hoje, né? Da nossa... Desculpa, gente, eu sou professora, né? Então, eu digo lição. Mas uma mensagem também é uma lição, não é? Não é? A gente não estou ensinando também, né? Então, tá bom. O tema da nossa pregação hoje é igreja. Agora, o ponto 1. Igreja inabalável valoriza pessoas que cuidam de pessoas. Sabe? Eu fico tão feliz, porque normalmente, se você está visitando a igreja,
cidade que fica no norte da Grécia, que por sinal, gente, eu tive o privilégio de visitar essa cidade. Uma cidade que hoje é uma vilinha, mas na época de Paulo ela tinha mais ou menos 10 mil habitantes. Hoje é uma rua e tem os destroços da cidade, como chamam, as coisas antigas da cidade, né? E Paulo, ele ficou um tempo ali pregando nessa cidade. Depois ele foi para outro lugar. Quando ele escreve a carta aos Filipenses, que é chamada a carta da alegria, ele não escreve num momento muito bom. Ele escreve quando estava preso em uma das suas prisões em Roma. Então ele escreve a carta da alegria enquanto ele estava preso. Já é uma coisa meio estranha isso, né? Porque em Cristo a gente pode ser feliz até nos momentos difíceis. Então ele escreve para a igreja de Filipos essa carta, e um pedaço dessa carta nós vamos ver agora, tá? Versículo 19, capítulo 2, versículo 19 diz assim: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo. Então, Paulo estava em Roma preso, Timóteo não estava, acredito que ele não estava preso com Paulo. Então ele fala assim para a igreja: olha, igreja de Filipos, eu espero enviar Timóteo para ficar com vocês aí, brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero por estar, pelo bem-estar de vocês. Não tenho ninguém como ele que tenha interesse sincero no bem-estar de vocês. Então Paulo fala que Timóteo se interessava pela igreja. Ele queria que a igreja ficasse bem, que a igreja ficasse feliz, pois todos buscam os seus próprios interesses e não de Jesus Cristo. Nós, como cristãos verdadeiros, vocês vão ver os amigos internos, cristãos verdadeiros, nós não podemos se importar só com a minha vida. Não é ficar olhando para a vizinha e ver se ela está fazendo coisa errada. Mas nós precisamos estar atentos. Muitas pessoas vêm conversar comigo, às vezes a gente olha nos olhos e a gente vê que a pessoa está triste, que ela não está bem. E a gente não pode pensar assim: eu sei que essa pessoa está triste, mas o problema não é meu. Não, nós precisamos nos importar uns com os outros. Isso é igreja, isso é o corpo de Cristo. Agora eu vou continuar aqui. Versículo 22. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado do seu pai. Olha que gostoso. Gente, isso eu sou apaixonada de falar sobre isso. Por quê? Paulo encontrou Timóteo. Timóteo era um jovem. Ele conhecia aquela parte, talvez, do Evangelho, mas Paulo ensinou para ele o Evangelho. Ele se tornou pai na fé de Timóteo. Então, o apóstolo Paulo, acho que é um privilégio, ser discipulado, ser ensinado pelo próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo cuidou de Timóteo, ensinou. Vem aqui, Timóteo, eu vou te ensinar, entendeu? Mas não só ensinar teoria. Ele chamou Timóteo: vem caminhar comigo, eu vou te ensinar como se faz. Isso é discipulado. Discipulado não é só você falar para a pessoa assim: estude a Bíblia, leia um capítulo da Bíblia por dia. Não, é você andar com a pessoa e falar assim: é assim que se vive um cristão verdadeiro. Então Paulo, ele amava Timóteo e chamava ele de filho na fé. E Paulo, ele não via só assim: ah, meu filho. Não, ele elogia Timóteo. Quer dizer assim: mães, pais, o que você tem feito com os seus filhos? Você tem discipulado, tem ensinado os seus filhos na palavra de Deus? Tem dedicado tempo para ler a palavra com eles? Deuteronômio diz assim: pegue seus filhos, a próxima geração, ensine as crianças no caminho. Enquanto você estiver andando, fala da palavra. Enquanto você se deitar e se levantar, fale da palavra. Mas infelizmente o que nós temos visto, muitos pais que são negligentes com a própria família. Não senta para ensinar a palavra de Deus. Gente, a gente tem um privilégio. Tem um material maravilhoso, professores maravilhosos ensinando seus filhos. Se você trouxe seus filhos aqui, eles estão sendo ensinados lá. Mas a responsabilidade maior não é da igreja. A responsabilidade maior é minha. Graças a Deus eu tenho colhido os frutos do que eu plantei cuidando deles. Mas é minha, mas é de cada um aqui. Sentar e ensinar a palavra. E com a vida. Não adianta falar ensinar uma coisa, porque as crianças são mais espertas que a gente. Não adianta querer ensinar a Bíblia para a pessoa, para a criança, se você não viver a palavra de Deus. Então é no caminho que a gente tem
Olha, a Bíblia tem 66 livros. O primeiro livro do Novo Testamento é o Evangelho de Mateus. O último livro é o Apocalipse. O primeiro livro é Gênesis. A gente precisa fazer isso com as pessoas. Assim como Paulo fez com Timóteo, cuidou dele, e agora os dois tinham o privilégio de trabalhar juntos. Nós somos chamados para fazer isso. A Samara, por exemplo, está na classe das crianças. Olha que privilégio, né? Mas eu vou falar da Samara que tudo bem, né, disso? Ela foi a minha primeira filha na fé. Por quê? Um dia ela sentiu no coração, ela e o Adilson, de querer buscar mais a Deus. Deus colocou o desejo no coração deles de buscar mais a Deus, mas Deus procurou um coração disposto a ensinar. Eles foram na nossa casa, foi a primeira pessoa que eu ensinei o Evangelho de João, desde o primeiro capítulo até o último versículo do Evangelho de João. E olha só que privilégio, hoje ela serve a Deus junto comigo. Então o Senhor nos chama para que a gente também possa fazer discípulos, para que eles aprendam, mas não que eles ficam, usando um termo meio pesado, mas assim, ficou meio engraçado. Deus não chama a gente para ficar dando mamadeira para ninguém. Mamadeira você dá para um bebê novo. Então, quando o discípulo é novo, ele está aprendendo a caminhar, você vai dar mamadeira, vai dar leitinho. Mas depois você vai, quando pinta ter filhos, você vai dar frutinha raspadinha, você vai dar papinha, até que chega uma hora, sabe o que vai comer? Feijoada. Então, Deus nos chama para cuidar de pessoas, assim como Paulo fez com Timóteo, e agora ele elogia Timóteo, fala assim: ele não tem ninguém que se importe como você, como ele que se importava com a igreja. Gente, como é o sonho dessa igreja que todo mundo se importe. Você não vai conseguir cuidar de todo mundo, como nós também, como liderança, não conseguimos. Mas se você cuidar um pouquinho de cada um, de quem está no seu lado, de quem está atrás de você e de quem está na sua frente, nós precisamos formar uma família que um cuida do outro. Quem tem filhos ou quem tem irmãos, às vezes os irmãos, um ajuda o outro. Não é só os pais, mas os irmãos se ajudam e nós precisamos buscar isso. Então nós temos que pensar, nós precisamos ter filhos na fé. E é importante a gente pensar sobre isso. E eu estava pensando uma coisa, eu sempre gosto de trazer uma ilustração. E foi tão engraçado que eu estava procurando uma ilustração sexta-feira. Falei, Deus, me dá uma ilustração para eu contar, porque eu acho que isso faz a gente guardar mais a mensagem. Daí sabe o que aconteceu? Sexta-feira à noite, eu não conseguia dormir, porque eu estava com minha mãe gravada. Quem já teve mãe gravada aqui? Levanta a mão. Quase todo mundo. É muito difícil, é insuportável. Eu já tive problema na outra semana. Eu resolvi essa semana, não, eu vou na Pomora, vou dar um jeito, vou tentar resolver isso aqui. Eu estou com acessório bonitinho que tive que entregar de sandália no de sapato. Mas eu quero dizer para você, um corpo, quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando o irmão está passando por uma luta, por uma dificuldade, uma provação, todo mundo se preocupa. Aquilo lá tem que nos incomodar, assim como uma unha encravada. Então, eu quero falar para vocês, a hora que você for cortar o mês, vamos lembrar dessa mensagem. Nós fazemos parte de um corpo, e aquilo ali você tem que ajudar a cuidar. Porque senão não liga tudo errado, né, gente? É perigoso, edição, essas coisas, por isso que eu estou com o negócio aqui. Mas quero dizer para vocês, queridos, um corpo não é um corpo sozinho. Não dá para ser cristão sozinho, fora da igreja. O cristão verdadeiro participa de uma igreja e participa não só aqui, nós amamos e servimos uns aos outros durante a semana também. Dá uma olhadinha ali, Carla, mostra aí, olha que coisa fofa que eu fiz ali. Eu gosto de foto, né, gente? Mas do meu pai e da minha mãe, eu gosto muito de foto. Eu pus ali algumas fotos do PGM. Espero de pouco em pouco tempo renovar as fotos do PGM. Porque se você não faz parte do PGM, eu quero que você faça parte, você vá do PGM e não coloque a sua foto ali. Mas por que eu pus a foto? Porque aqui na igreja você está vendo quando as pessoas estão vindo normalmente, tem dia que tem mais gente, tem dia que tem menos gente, você está vendo. Mas o PGM só vê quem vai. Se você não está indo, você não está vendo. Você pode ver ali, não tem ninguém com cara feia. E a gente recebeu uma pessoa visitante na outra semana, ela perguntou assim: sempre é feliz aqui assim? Eu falei, sempre. Não é só porque você veio não, mas sempre é feliz. E vou falar,
Tem semana que a gente compartilha lutas terríveis, coisas difíceis, mas a gente sempre se alegra porque um está ajudando o outro. Então você está convidado para fazer parte do corpo aqui na igreja do Irmão, mas também no PGM. E uma pergunta para você: você está disposto a cuidar de alguém e aceitar ser cuidado? Porque tem pessoas que reclamam assim: ninguém liga para mim, mas a pessoa é aquela que entra, sai, não fala com ninguém. Poxa, gente, como que a gente vai cuidar de você? Então, esteja disposto, esteja aberto, tenha coragem de dizer: eu preciso de uma oração, eu preciso de uma ajuda, eu estou passando por uma necessidade. Nós precisamos se abrir para sermos ajudados, mas nós também precisamos estar dispostos a ajudar. É importante a gente pensar sobre isso. Talvez você nunca se sentiu cuidado, mas será que você quis ter um relacionamento profundo com outras pessoas? Criar vínculos fortalece a caminhada. Nós não fomos feitos para andar sozinhos. Precisamos pensar sobre isso. Não é só Timóteo que foi abençoado com a caminhada de Paulo. Foi Paulo que foi abençoado também com a discipulando de Timóteo. Sabe, Cristo nos ensinou que servir é um privilégio. Eu gosto muito daquele texto quando Jesus se ajoelha lá nos pés dos discípulos. É um sinal de humildade. Na verdade, se a gente fosse ver pela nossa ótica humana hoje, quem que deveria lavar o pé de Jesus? Os discípulos, não é mesmo? Mas Cristo, ele se rebaixa para servir. E ele termina, depois que ele faz isso lá nos pés dos discípulos, ele termina falando assim: olha que coisa maravilhosa. Olha, eu dei um exemplo para que vocês façam o que eu fiz. O Senhor se rebaixou para servir. Nós, como cristãos verdadeiros, também precisamos servir uns aos outros. Mas ele termina dizendo uma coisa muito importante. Ele diz assim: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se a praticarem. Eu quero dizer para você: você se considera uma pessoa feliz? Gente, eu me considero uma pessoa extremamente feliz. Eu acho que eu conheço poucas pessoas que são tão felizes, tão alegres e demonstram essa alegria como eu. Mas muitas vezes as pessoas estão chateadas, tristes, emburradas. Sabe por quê? Porque não se levantam para servir. Então, questione, não vou perguntar para você não, mas questione: será que não está faltando no meu coração a oportunidade de servir alguém? A gente viu a Letícia aqui. Ela foi lá, deixou a casa dela, que não foi fácil, ela foi servir. Ela está emocionada, mas ela voltou como? Feliz. Será que nós não estamos colocando: não vai dar para fazer nada, porque eu estou com isso, eu estou com aquilo? Gente, talvez seja a própria pessoa que você for ajudar, uma hora ela também vai te ajudar. Paulo e Silas estavam agora, o homem estava na prisão lá em Filipos. Nós fomos visitar essa prisão. Nessa prisão, eles estavam presos, mas eles não estavam reclamando. Sabe o que eles fizeram? Eles estavam cantando e orando a Deus. De repente, quando eles cantavam e oravam, eles falavam: meu Deus, está tudo doendo. Normalmente é assim que a gente faz, né? A gente reclama. Eles estavam cantando e orando a Deus. Sabe o que aconteceu? Aconteceu um terremoto. Aquela prisão foi abalada, eles foram soltos, eles podiam dar um pé. Chega o carcereiro, vou resumir aqui, né? Chega o carcereiro e eles pegam o carcereiro. E sabe o que o carcereiro faz? O carcereiro se arrepende, é batizado, mas no mesmo instante que o carcereiro ouve a mensagem, ele começa a servir. Ele pega lá as feridas de Paulo e Silas, ele cuida. Talvez você está com feridas profundas no seu coração, tem uma dor profunda, uma tristeza que não sabe o que é. Queridos, vai cuidar de gente. Vai cuidar de gente, que às vezes essas pessoas que você vai estar cuidando, elas vão ser bênção para você. Eles se levantaram, falaram de Jesus para o carcereiro foi que curou as feridas deles, na caminhada. Não espere ser perfeito, não ter problema para começar a falar de Deus para as pessoas. Fala: eu estou passando dificuldade, mas eu estou buscando a Deus. Se a gente ficar esperando ser perfeito para pregar o Evangelho, sinto muito, você vai morrer, mas não vai pregar. Continuando. Então, a verdadeira alegria
Diz assim: contudo, penso que será necessário enviar de volta Epafrodito. Quem era Epafrodito? Ele era um membro da igreja de Filipos que tinha ido visitar Paulo lá em Roma e levou ofertas para Paulo para ajudar ele na vida dele, tá? E levou também palavra de ânimo para Paulo. Só que, olha só, Epafrodito estava em Roma junto com Paulo. Ele precisava voltar lá para a Grécia, que era onde era a igreja de Filipos, tá? Enviares de volta para Afrodito, meu irmão. Olha só como Paulo chama ele: meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Você tem companheiro de lutas? Ou você anda sozinho? Você está aqui na igreja, todo mundo está junto para suportar e para lutar com você. Irmão, cooperador e companheiro de lutas. Então, irmão, cooperador, todo mundo trabalhando junto, e companheiro de lutas. Olha como que ele é chamado, e continua assim: mensageiros que vocês enviaram para atender as minhas necessidades, pois eles têm saudade de todos vocês e está angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo enviarei, para que quando virem novamente, fiquem alegres, e eu tenho menos tristeza. E peço que vocês recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda do que vocês não poderiam me dar. Então, a gente não sabe que doença que o Epafrodito teve, mas aqui deixa claro que foi alguma coisa séria, que ele quase morreu. Gente, quantas pessoas passam por lutas que a gente nem imagina que estão enfrentando, mas olha, Epafrodito não desistiu. Mesmo diante de quase morreu, ele permaneceu. Nós temos que pensar sobre isso. Será que diante das lutas e dificuldades que a gente enfrenta, será que a gente tem se entregado ou tem procurado pessoas para lutar com a gente, para a gente permanecer? Queridos, tem muitas pessoas novas aqui que talvez não saibam do meu testemunho. Amanhã eu faço 45 anos. Quando eu fiz 39 anos, até esses dias o Google Fotos me lembrou do meu aniversário de 39 anos, foi muito estranho. A minha sogra sempre faz bolos maravilhosos para mim. Esse ainda não falou que não vai fazer, mas ela fez antes, né? Ela faz bolos maravilhosos para mim. Quando eu fui fazer 39 anos, foi uma coisa muito estranha, mas Deus sabe. Ela falou assim: Ju, Deus falou para mim que o seu bolo tem que ser muito simples. Eu falei: poxa, justo hoje, esse meu aniversário então vai ser muito simples. Porque eu passaria por tempo de lutas. Porque 39 anos eu comemorei na minha casa, ela foi teimosa e foi lá, com os meus filhos, meu marido, porque eu estava com Covid. Quando eu fiz 39 anos, foi um momento muito difícil na minha vida. Mas Deus cuidou de mim. Assim como Epafrodito foi cuidado, Deus cuidou. Mas foi um momento fácil? Quem estava no meu círculo aqui, a Edna, a Elza, algumas aqui que estavam caminhando comigo naquele momento, eu tive problemas sérios neurológicos. Gente, eu fico com a cola aqui, entendeu? Porque tem hora que a minha memória some. Mas como minha memória some, eu penso: Deus cuidou de mim, eu venci o Covid. Por quê? Perdi parte da memória, fiquei com dificuldade de fala, de escrita, de entender as pessoas. Meus pais estão aqui, eles sabem como eu sofri, como eles sofreram também, né? Eu tive que ficar 6 meses sem trabalhar, porque eu cheguei para trabalhar e não sabia ligar nem o computador. Mas Deus, naquele momento difícil, quer dizer para você, se você está passando um terreno, se está passando um momento difícil, eu digo para você: Deus tem propósito até isso. Naquele momento difícil, o Senhor falou no meu coração: Juliana, filha, escreva. E eu compartilhei com meu marido. Ai, acho que eu comi louca. Deus está falando para mim escrever, está insistindo nisso na minha cabeça para eu escrever. Homem, é tão prático, né, gente? Mulher que complica as coisas. Meu marido só disse assim para mim: você não está mandando você escrever? Escreve! Tão simples, né? Daí eu fui escrevendo, gente, eu não tenho outros exemplos.
dia do amigo. Quando que eu ia lançar um livro que chamava Amiga Amiga? No dia do amigo. E que dia que eu nasci? Dia 20 de julho, no dia do amigo. E que cidade que eu moro? A cidade que é chamada Berço da Amizade. Isso não é coisa de Deus? Entendeu? Não é coisa de Deus isso aí? É coisa de Deus. E eu comemorei 40 anos num culto na igreja que eu frequentava. Poucas pessoas presencialmente, porque não podia muito, mas eu pude convidar todo mundo para assistir online. Tinha um monte de gente na minha festa de aniversário. Epafrodito passou por lutas. Eu passei por lutas. Você passou e talvez esteja passando por lutas. Mas não desista. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as lutas, todas. Na minha Bíblia está grifado assim, ó. Todas as coisas. Todas as lutas que nós estamos enfrentando não é por acaso, é para te fortalecer. Mas eu digo uma coisa, eu pude desistir no meio dessa caminhada e deixar de acreditar abençoar milhares de pessoas que já leram o que eu escrevi. Mas eu não desisti. E eu digo para você, não desista, mesmo em meio de lutas e provações, não desista. Epafrodito não desistiu, ele continuou, diz assim, ele quase morreu, Paulo fala, ele quase morreu, mas ele persistiu. Talvez se você desistir, você vai levar outras pessoas a desistir. Então eu convido você, não desista, porque o seu legado vai ser levado por anos para frente. Epafrodito só fala dele nesse livro da Bíblia. Em 2 lugares desse livro da Bíblia fala dele. Mas é o exemplo desse homem, dele persistir, perdurou e chegou até nós 2000 anos depois. Talvez você se posicionar, sendo uma cristã verdadeira na sua casa, você vai abençoar a próxima geração, você vai influenciar pessoas à sua volta. Nós precisamos ter coragem de dizer, Senhor, eu não aguento, mas me ajuda. Precisamos dizer para as pessoas, eu preciso de ajuda, ora por mim. E um ajudando o outro, nós vamos conseguir prevalecer. Importante. Será que você também está pensando em desistir? Talvez a última tentativa que você foi vir aqui hoje. Eu não sei o que você está passando. Talvez a última tentativa, tá bom. Deus, eu não sei o que fazer na minha vida, mas eu vou na igreja hoje. O Senhor trouxe você, esse mundo, para ouvir essa palavra. Recebe, né? Agora eu quero que você faça um exercício. Olha a sua volta. Muitas pessoas vieram aqui passando por lutas, por dificuldades. Gente, eu estou falando para vocês olharem. Entendeu? Bate lá para mim. Olha a sua volta. Veja as pessoas que estão aqui. Nós somos uma família. Nós precisamos fazer parte dessa família, estarmos juntos na caminhada. Talvez alguém veio aqui hoje pensando, amanhã já era, eu desisti. Mas ela veio para ouvir essa mensagem. E elas vão encontrar uma família que vão cuidar, um cuidando do outro. Pensa sobre isso. Cristãos verdadeiros não servem a Deus para mostrar para os outros. As pessoas servem a Deus para mostrar para Deus, para servir a Deus com amor. Mas eu digo para você, Paulo diz assim, fiquem alegres e honrem homens como este. Você já agradeceu as pessoas que estão aqui servindo a Deus? Tiago, cadê o Tiago? Muito obrigado por passar a letra para nós. Eu conhecia todas as letras, mas com certeza tinha pessoas aqui que não conheciam todas as letras. Eles precisam da letra para cantar. Edson, muito obrigado por ter vindo cantar e fazer um acústico para nós, né? Não é mesmo? Enzo, obrigado, pessoal da recepção, vocês que vieram. Nós não fomos chamados para vir aqui só ficar sentado. Nós estamos trabalhando, nós estamos começando uma igreja, em breve nós vamos começar a escola bíblica e tudo mais. Vai ter um lugar para você servir. Você sabe, por exemplo, quem limpou a igreja essa semana?
Você nunca vai ter que sair daqui pensando, que legal, que história bonita que eu aprendi. Rapaz, não. Você tem que pensar sobre você. Então, a igreja inabalável é fortalecida, o ponto 3 que é a conclusão, fortalecida por relacionamentos espirituais. A gente não tem que andar sozinho, eu ia avisar que acabou o meu tempo. Vocês têm um pouquinho de paciência? Até um silêncio na rua, né, gente? Um silêncio na rua, né? Alguém sabe aí, a gente entendeu? Meu Deus do céu, coitado da minha mãe, gente. Vamos lá. Volta aqui, gente, volta aí. Ó, vamos lá. Agora, vamos falar de nós. Meu Deus, eu queria problema pra mim. Pelo amor de Deus, quer que você bom, né? Vamos lá. Ó, a igreja é o corpo de Cristo. Olha só como fala. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês é membro desse corpo. Também diz assim, portanto, vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros, são cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar no dedo, né? Um dedo é um corpo? Não, um dedo sozinho é um corpo? Um dedo ele faz parte do corpo. Você não tem como ser cristão sozinho voando por aí. Um dedo não sai voando por aí. Uma orelha não sai voando por aí. Um nariz não sai voando por aí. Nós somos parte do corpo de Cristo. Talvez você ainda não saiba que parte você é, né? Eu estou perto da boca, gente. Mas, vamos falar a verdade. Nós somos um corpo. O cristão verdadeiro não anda sozinho. O cristão verdadeiro faz parte de um corpo. E uma das maiores estratégias do inimigo, sabe o que é? Fazer o cristão andar sozinho. Sabe por quê? Porque ele desanima na fé. Ele não cria o hábito de ler a Bíblia todos os dias. Ele não tem um grupo de pessoas que ele pode contar, que ele pode confiar. Ele não tem também um grupo de pessoas que ele também possa estar à disposição de ajudar. Então, se você diz cristão e está andando bem sozinho, te convido para fazer parte daqui, né? E digo para você, pessoas isoladas não enfraquecem. Pessoas conectadas, fortalecem. Deus continua fortalecendo pessoas através de pessoas. Lembra que o tema da mensagem é gente que fortalece gente? Então Deus continua fortalecendo. Como Ele vai fortalecer a sua vida? O Senhor, o Espírito Santo trabalha na nossa vida, mas Ele usa pessoas para nos abençoar à medida que cultivamos relacionamentos espirituais. Se ama, querido. Você está passando por uma luta? Vem, o Senhor está do seu lado. Te ajuda, compartilha. Mas também esteja disposto a ajudar. Porque família é isso. Família não é só para receber. Nós também estamos para ajudar uns aos outros. Nós precisamos pensar sobre isso. E agora a conclusão. Com Timóteo aprendemos a importância de cuidar uns dos outros e a gerar filhos espirituais. Trabalhar juntos, servindo no reino de Deus. Com Epafrodito, esse nome diferente, aprendemos a ser fiéis e perseverar, mesmo diante de lutas, e a honrar pessoas que caminham conosco. Esses dois homens nos mostram que vida cristã não foi feita para ser vivida sozinho, porque o Evangelho não produz apenas teologia, sim produz relacionamentos, não apenas conhecimento, mas cuidado. Não gera discípulos isolados, mas o cristianismo, a igreja, sabe o que é? Uma família espiritual. E eu quero terminar dizendo para você, a Igreja Batista Central é uma família. Se você ainda não faz parte dessa família, não se sente parte da sua família, pense sobre isso. Quem está aqui está feliz, está alegre. Se você já faz parte dessa família, se envolva ainda mais. Cuide de pessoas, se levante para cuidar, você também vai ser abençoado. Mas se você não faz parte ainda dessa família, quero convidar você para estar conosco. E o final, quero dizer para você, já vou juntar alguns avisos também. Quero falar uma coisa para vocês. Se você gostou de vir aqui, quer conhecer mais da igreja, é sem compromisso. No domingo, numa quinta-feira, 7h30 da noite, a gente vai ter uma classe de novos membros. Não para quem vai se batizar ainda, mas é para quem vai ser novo membro da igreja. Se você quiser se batizar também, vem falar conosco. Se você quer entregar a vida para Jesus também, vem falar conosco, porque você vai fazer parte dessa família. E se você quiser também aprender mais como funciona a igreja, vai entender o que eu vim fazer aqui, como funciona essa igreja, a partir de quinta-feira, 7h30 da noite, todas as quinta-feiras, acho que umas 8 quinta-feiras mais ou menos, nós vamos estar aqui. Gente, é um privilégio fazer parte da família de Deus. Não seja
Deus, Pai querido, Pai de infinita bondade, obrigada, Senhor, pelo privilégio de pregar essa mensagem sobre a tua igreja, sobre pessoas